Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Você já teve muitos momentos inesquecíveis na sua vida, principalmente nas questões relacionadas à espiritualidade, quando nós temos momentos marcantes, eles de fato ficam em nossa vida de maneira em que nós não podemos esquecer. Lembramos de cada detalhe, dos cuidados de Deus, da maneira que Deus falou conosco de um modo muito particular, muito íntimo. Lembramos do dia, da cena, do momento, de cada detalhe porque se torna importante e inesquecível para todos nós, não é assim? Então, certamente, você que está nos acompanhando, você teve este momento e continua tendo momentos muito especiais na sua vida, com o seu cônjuge, com seus filhos, os filhos com os pais, na sua relação social de vida, no seu trabalho, nas suas conquistas, as suas realizações. Então, nós temos muitos momentos especiais que ficam guardados na nossa mente, no nosso coração, para que desta maneira nós nos edifiquemos para o bem e a cada dia possamos viver de fato com mais alegria, com mais satisfação, mais harmonia, mais felicidade. Agora, vocês já pararam para pensar o que foi ouvir a pregação de Jesus ao vivo? Imaginaram Jesus pregando para as pessoas com sabedoria, com discernimento, de tal maneira que até os doutores da lei falavam muitas vezes de onde vem tanta sabedoria, quem é este homem, como ele prega desta maneira, como ele consegue fazer um discurso tão ético, tão centrado na Bíblia, na palavra de Deus, na lei, como era se referida à Bíblia naquele momento. Então, ouvir a pregação de Jesus ao vivo certamente foram momentos marcantes. Quando nós observamos aquelas pessoas que trazem a mensagem de Deus, estando na mídia ou não, mas pessoas que nós admiramos, pessoas que nós observamos como pessoas espirituais de intimidade com Deus, de vínculo com Deus, nós já temos momentos marcantes com estas pessoas. Imagine com o próprio Jesus Cristo. E é isso que Marcos relata no seu capítulo 2, no versículo 21 e 22, uma expressão de Jesus falando de uma maneira simples, mas trazendo uma reflexão tão profunda, tão necessária para a nossa humanidade, para a nossa reconstrução diante da proposta espiritual que ele estava trazendo naquele momento, que até hoje nos é impactante. Então, Marcos capítulo 2, os versículos 21 e 22, o texto diz assim: Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho quanto os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Tá? O que significa isso? É claro que ele está usando algumas linguagens e algumas questões do seu tempo, da sua época. É assim que Marcos escreve. Primeiro, esta expressão do odre. O que é um odre? Um odre, na verdade, era um recipiente onde se carregavam líquidos feito normalmente do estômago de cabras. Então, ele era uma espécie de couro e ali ele era feito de tal maneira que pudesse se armazenar tanto água quanto outros líquidos também, mas ali também se colocava o vinho para fermentação. O que acontecia é que, à medida em que o vinho ia fermentando,
é claro que o odre, por ser um couro, ele ia criando uma elasticidade. E assim, né, o vinho poderia fermentar porque havia espaço para fermentação, havia condições para a fermentação do vinho dentro do odre. Agora, a questão é que esta fermentação, ela dilatava o odre. Ao longo do tempo, esse odre ele ia ficando ressecado, assim como acontece com toda peça de couro até hoje. Tudo que se faz de pele, tudo que se faz de couro, é um tecido que ele resseca com o tempo, ele vai ficando rígido. Então, se coloca vinho novo dentro de um odre que já está ressecado, que já é velho, ele vai se romper porque ele não dilata mais, ele não tem essa expansão, não tem esta abertura, né, essa elasticidade para a fermentação do vinho. Então é isso que Jesus está trazendo como analogia, falando: ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Porque se ele fizer isso, romperá o odre, porque ele não tem elasticidade, então ele vai rasgar, romperá o odre e se perderá tanto o odre quanto o vinho. E da mesma forma, ele coloca aqui que ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Então, o que ele está falando de um tecido, claro, da sua época, feito principalmente de algodão, né, aquele algodão cru, que era resistente, mas é uma resistência que também ele vai esgarçando ao longo do tempo, ele vai ficando fraco ao longo do tempo. Então, uma roupa que era muito usada, como acontece com as nossas roupas hoje, o tecido vai ficando tão fino que ele começa a rasgar sozinho, ele vai ficando frágil. Muitas vezes ele não fica fino propriamente, mas ele fica frágil de tal maneira que ele vai se rompendo com facilidade. Ele também vai ressecando e vai se rompendo. E se você tenta costurar algo novo, né, um pedaço de tecido novo para cobrir aquele espaço que está rasgado, então, pelo tecido velho estar ressecado, estar frágil, à medida que vai costurando, ele vai rasgando mais ainda e o buraco vai ficando ainda maior. É essa analogia que Jesus está usando aqui nesse texto. Então, o que ele está falando e o que Jesus quis dizer com esta pregação? É claro que ele está falando de nós, ele está falando de nós enquanto conhecimento espiritual, enquanto conhecimento de Deus, enquanto o conhecimento daquilo que ele estava trazendo. A primeira analogia que ele faz com relação ao tecido é para mostrar que o que ele estava trazendo não era um remendo para a palavra de Deus. Jesus Cristo não fez isso, ele não veio remendar a palavra de Deus. Jesus, ele não veio cobrir um buraco deixado por Deus, o Pai, para que o homem pudesse ter salvação. A salvação, desde o início, foi pela graça, pela remissão dos pecados na promessa do Messias, e Jesus veio cumprir a palavra que foi dita a respeito do Messias. Jesus, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, se esvaziou de Deus e, guiado pelo Espírito Santo, ele nos mostrou como viver a nossa humanidade de maneira que agrada a Deus. Então, Jesus ele está colocando aqui com essa analogia do tecido que ele não veio fazer remendos, ele não veio costurar um rombo que havia sido feito no passado e que não tinha como consertar. Não é isso que ele veio fazer. Ele veio mostrar que exatamente Deus, pelo Espírito Santo, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu poder, ele nos renova a cada manhã. Então, nós vivemos em novidade de vida, como diz a palavra de Deus. E para aceitar essa palavra, nós temos que nascer de novo. Nascer de novo
mudar os conceitos, mudar os princípios, né? Observar o crescimento que Deus está propondo a cada um de nós através da sua palavra. Então, não adianta eu querer ajustar aquilo que é um tecido velho, ou seja, da minha interpretação antiga, da minha maneira de interpretar a Deus, da minha maneira de querer que Deus seja, porque muitas vezes as pessoas fazem isso, elas criam um Deus à sua imagem e à semelhança e depois ficam fazendo remendos ao longo da vida para que esse Deus se encaixe na proposta que ele quer. Na verdade, o que Jesus está colocando aqui é que quando a pessoa faz isso, o rombo vai ficando ainda maior. O que são os rombos? O que é o buraco? Essa rotura que o texto coloca aqui. O que é? São as incoerências da palavra de Deus. Deus não pode ser incoerente. E é por isso que Tiago fala que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Então não adianta eu querer ficar remendando os ensinos de Deus que não são novos, mas a interpretação que se dá muitas vezes é nova para mim, pessoalmente. Por quê? Porque eu pensava de uma maneira diferente, eu interpretei de uma maneira errada. Então eu tenho que aceitar a orientação de Deus pelo Espírito Santo através da palavra para trazer coerência e não ficar remendando algo porque a minha postura antiga não quer que eu mude, não quer que eu faça diferente. Então, o que Jesus está propondo no seu discurso, na sua pregação, é uma mudança de mentalidade, para que você se abra para o novo, para que você compreenda o novo ensino da palavra de Deus, que, como eu já disse, na verdade não é novo, ele está restaurando aquilo que é eterno, aquilo onde ele mesmo diz que a traça não corrói, né, e o ferrugem não consome. Então, é isto que Jesus quer que nós aprendamos. Você quer conhecer mais de Cristo? Você quer conhecer mais de Deus? Você quer conhecer mais da direção do Espírito Santo? Então, você tem que nascer de novo. Nascer de novo na sua compreensão, na sua mentalidade, assim como Jesus, em João capítulo 3, fala a Nicodemos. Quando Nicodemos, um doutor da lei, um mestre da lei, vai falar com Jesus, né? E Jesus fala para ele, fala, Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que compreender aquilo que é correto, aquilo que é certo, não adianta você ficar querendo emendar uma teologia daquilo que Jesus está ensinando, né, com as suas próprias interpretações humanas. Você tem que mudar a sua estrutura, você tem que renovar-se para conhecer o eterno de Deus. Você tem que renovar a sua mente e o seu coração para aceitar aquilo que Deus colocou como eterno, porque senão você não vai conseguir acomodar o conhecimento novo que você está recebendo com aquele posicionamento que você não aceita mudar. E aí você vai ter uma incoerência espiritual de interpretação bíblica e de vida espiritual também. Então, Jesus ele traz esta reflexão e ele fala aqui, porque o remendo, né, novo tira da parte velha, né, e fica maior a rotura, né? Ou seja, né, se eu tentar fazer isso, a incoerência de vida vai ficar cada vez maior. O mesmo simbolismo ele está usando agora de uma maneira ampliada, usando a analogia do odre, né? Por quê? Porque dentro desta expressão do odre, o que o odre precisa? Ele precisa dilatar para que o que está dentro dele possa crescer, né? Ele usa a analogia do vinho, né? E sempre a analogia ela fica deficiente porque é trazer o perfeito para o imperfeito,
Então, a analogia sempre acaba ficando num ponto de deficiência. Mas ele traz algo que era comum da sua época, que era colocar vinho novo em odres novos. Por quê? Porque há dilatação, há expansão. O que ele está falando é que quando você renova sua mente, renova o seu coração, você tem espaço para expandir, você tem espaço para crescer, você tem espaço para compreender o evangelho eterno de Jesus Cristo, que vem sendo pregado desde o Éden e será eterno até o Apocalipse, até a volta de Jesus, e continuará por toda a eternidade, porque o evangelho é eterno. Então, aqui ele coloca: se você quer compreender a palavra de Deus, se você quer compreender os ensinos de Jesus, se você quer compreender a palavra de Deus pela direção do Espírito Santo, então você tem que se permitir expandir a sua mente, expandir o seu conhecimento, expandir o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos, o seu relacionamento com Deus. Você tem que deixar, né, aquilo que é antigo, está impedindo o seu crescimento, para que você possa crescer. Porque se você tentar acomodar, agora usando a analogia do odre, o que vai acontecer é que vai se romper. E se rompendo, vai acontecer o quê? Vai se perder tanto o odre quanto o vinho, né? O vinho, no caso aqui, é o ensino, é a palavra, é aquilo que Jesus Cristo está nos trazendo. O odre somos nós, é a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso raciocínio lógico, o nosso entendimento racional, né? Então, o que Jesus está falando? Se você não se deixa expandir, acaba rompendo. E se romper, vai se perder tanto o odre, que somos nós, quanto o vinho, ou seja, todo aquele investimento que Jesus fez para que você tivesse crescimento, acaba se perdendo, acaba sendo inútil. E é claro que este não é o propósito de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que vestir vestes novas, vestes de santificação, de pureza, de direção espiritual, mas com sabedoria e discernimento, com crescimento, permitindo que nós possamos nos expandir. Expandir de tal forma que compreendamos a palavra de Deus na sua totalidade, dentro do que somos capazes na nossa humanidade de compreender. Então, nós vamos compreendendo cada vez mais e permitindo que a palavra de Deus seja esse vinho novo que venha expandir a nossa mente, o nosso conhecimento, os nossos sentimentos, o nosso amor, expandir os frutos do Espírito em nós, expandir a paz, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade, a humildade, expandir o conhecimento de Cristo e a vida de Cristo em nós. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Deixe Deus expandir você em novidade de vida, expandir o seu coração, expandir a sua mente. Deixe Deus cuidar de você, que você seja um odre novo, com um vinho novo de Jesus Cristo, para que esta expansão seja saudável, que haja um crescimento sadio e para que você viva o propósito que Deus tem para você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos e peço que esse teu vinho novo cada vez mais venha nos trazer sabedoria, discernimento, conhecimento, que possamos crescer em qualidade de vida, segundo os teus propósitos em nós, guiados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.